Evangelho de João, no capítulo de número 5, eu quero ler com você a partir do verso 1, alguns versículos até o versículo de número 9. João, capítulo 5, versos 1 até o verso 9. Olha o que diz esse texto aqui. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para a festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus perguntou: você quer ser curado? E disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca, começou a andar, e isso aconteceu em um sábado. Amém, amém. Até aqui a palavra do Senhor. Eu estava orando a Deus, pedindo ao Senhor uma palavra, porque nós estamos fechando aqui nessa última quarta-feira de setembro alguns temas que estão relacionados à depressão, a suicídio, à ansiedade, alguns males que têm levado as pessoas a não ter mais desejo pela vida, alguns males que têm atingido famílias, têm atingido casamentos, têm atingido os nossos pequenos, nossos adolescentes, alguns males que são ocultos, e outros não são tão ocultos assim, mas são ocultos, quem sabe, aos olhos de quem está vivenciando isso, nesse momento. Então, eu estava refletindo sobre isso, e refletindo o quão difícil é, quão penoso é quando alguém parte desta vida, porque quando alguém parte desta vida, ela dificilmente parte sozinha, dificilmente. Em geral, quando uma pessoa morre, tira sua própria vida, mesmo de uma morte natural, essa pessoa, ela acaba levando consigo alguém, ela acaba levando consigo outra pessoa, ela leva consigo muitas vezes uma família inteira, porque a pessoa, ela simplesmente priva quem estava ao seu redor, ela começa a privar as pessoas que eram seus familiares, ela começa a privar de tudo aquilo que um dia ela deu. Andy, eu acho que é esse... Amém. Está melhor agora, né? Amém. Então, quando acontece algo dessa natureza, a pessoa não parte sozinha. O que nós chamamos de morte, não deixa de ser a pessoa não deixa de existir, porque ela continua existindo dentro de nós, ela continua tendo a sua existência das nossas memórias. O que morre é o tempo que nós tínhamos junto a essa pessoa. O que morre são as risadas que nós dávamos juntos, o tempo que nós passávamos juntos. Isso é uma dor que irradia. E por mais que nós saibamos de que talvez uma das coisas mais certas da vida, além do fato de que um dia Jesus voltará para nos buscar, como nós cantamos aqui, Maranata, ora venha Senhor Jesus, é de que se o Senhor não vier, para alguns de nós, a tempo, nós morreremos.
partiremos dessa vida. Mas isso não precisa ser antecipado. E tantas dores que nós vivemos, o ser humano tem as suas angústias, tem as suas dores, e nós, junto com essas dores e as nossas angústias, nós temos uma dose de egoísmo também, de pensarmos de que o que nós sofremos, ninguém sofre, que pessoas não passam o que nós passamos, e às vezes, parece uma coisa muito altruísta, mas ela na verdade é egoísta, quando nós queremos isentar o outro da dor, e pensamos em morrer, ou em ir embora, e pensamos, não, eu estou fazendo a minha família sofrer, e então eu decido ir embora, ou eu decido morrer. E talvez você já tenha falado isso, ou talvez você já tenha ouvido isso, e aparentemente parece um ato heróico, não, para que a minha família não sofra, eu vou embora. Mas talvez seja um dos atos mais egoístas que existe, porque sua família ama você, apesar dos seus erros, e há sempre um caminho para consertar erros, há sempre um caminho para que a gente possa lutar juntos, e juntos nós venhamos a conquistar aquilo que é tão difícil hoje, a felicidade, a luta contra a ansiedade, e às vezes nós impedimos quem está perto de nós, de lutar conosco. Eu sei que nas igrejas se usa muito uma frase, e às vezes quando a gente usa uma vez ou outra, beleza, mas quando se usa constantemente, as pessoas começam a ficar meio sem jeito, e a frase é: vire para quem está do seu lado, ou olhe para quem está do seu lado e diga, né? Tu faz uma vez, a segunda tu já nem olha, a terceira tu já baixa a cabeça, tipo, tu escutou, né? É isso mesmo. Nós temos uma dificuldade de olhar para o lado, nós temos uma dificuldade de olhar ao nosso redor, nós temos uma dificuldade na nossa própria casa, de olhar ao redor e perceber de que talvez a luta não seja apenas minha. Pastor, o que isso tem a ver com o texto de João capítulo 5? Esse homem, ele estava num lugar chamado Betesda, e Betesda significa casa da misericórdia. Ele estava em busca de misericórdia, ele estava em busca de um milagre, ele estava em busca de algo pessoal. Um dia ele ficou paralítico, e ele está nessa busca desenfreada. Perceba de que esse homem está sem família, perceba de que este homem está só. Esse homem diz: quando as águas se agitam, não tem ninguém por mim, e quando eu vou me jogar, alguém se joga antes de mim. Jesus sai do seu caminho, que ele está indo para Jerusalém para uma festividade, e ele vai para outro caminho para encontrar esse homem. Eu já usei isso aqui em outra mensagem. Esse homem estava há quanto tempo enfermo? 38 anos. Jesus morreu na cruz com quantos anos? 33. Como é que Jesus sabia que esse homem estava 38 anos ali? Porque quando o nosso Senhor estava ainda no céu, do céu, ele já via o sofrimento deste homem. O teu Deus, o meu Deus, conhece o teu sofrimento. Ele sai do seu caminho como alguém que diz: vou lá ver como é que ele está, se aquele homem ainda está lá. E ele chega até ali, e o homem está ali, 38 anos. Eu fico imaginando que nesse tempo todo, esse homem paralítico, amargurado, triste, abatido, ele, dentre as muitas coisas que pode ser a história dele, eu quero que você pense: como ele afastou a sua família? Como foi para ele decidir: eu vou me mudar para Betesda e deixar a sua casa? Obviamente ele era paralítico, e não é algo que ninguém aqui quer. Obviamente ninguém quer ser paralítico, mas às vezes algo que nos acontece faz com que isso seja determinante para toda a nossa vida. O fato de estar paralítico fez com que esse homem não tivesse mais prazer na sua vida, não tivesse mais gosto, e agora ele não tem mais ninguém. Existem alguns problemas que nos amarguram tanto que nós afastamos as pessoas ao nosso redor. Não, eu não quero que você precise cuidar de mim, vai embora. Mas o outro não quer ir.
eu não quero que você me tenha como um fardo, então vá embora. Constantemente nós afastamos pessoas de nós, porque nós nos vemos como um fardo. Existe um botão de autodestruição muito grande dentro das pessoas, em que rapidamente as pessoas batem nele. Pessoas numa briga se autodestroem. Pessoas numa discussão começam a amaldiçoar a si mesmo. Por que eu não morro? Vontade de tirar minha vida. E tantas outras palavras. Quando algo dá errado, este homem ele vai para um lugar e ele agora não tem mais ninguém por ele. E isso acontece constantemente. A Bíblia vai nos dizer, desde o princípio dela, uma palavra que o próprio Deus falou em Gênesis 2:18: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que você esteja sozinha. Não é bom que você esteja sozinho. E isso aqui não está referindo-se apenas a um relacionamento conjugal. Isso aqui fala de um relacionamento com o outro, de ter um amigo, de ter alguém próximo, de ter alguém para quem você possa falar. E eu entendo que algumas vezes na vida nós erramos tanto a ponto de escolher errado para quem a gente fala. E o fato de nós escolhermos errado para quem a gente abriu o coração, trouxe resultados catastróficos para a nossa vida. Do tipo, você fala em segredo, e é como se você estivesse falando no megafone, que todo mundo ficou sabendo. E eu entendo de que isso cria em nós, sabe, nos coloca como numa concha, né? Uma ostra. Nós nos fechamos, porque temos medo da exposição. Mas a Bíblia diz o quê? Não é bom que você esteja só. E como eu falei, esse botão de autodestruição que às vezes nós temos dentro de nós, ele sempre está fazendo isso, afastando pessoas. E nós afastamos até as pessoas mais próximas de nós. Afastamos as pessoas que querem nos ajudar. Afastamos o nosso próximo. Afastamos aquele que tem o poder talvez até de nos auxiliar no momento em que nós mais precisamos. Veja que as curas, elas acontecem pela proximidade. Em João no capítulo 8 vai nos falar de uma mulher que ela foi pega num ato de adultério. E Valaque não é a melhor coisa para alguém carregar sobre si e sobre a sua reputação. Uma coisa é alguém dizer assim, essa pessoa foi caluniada. Outra coisa é dizer assim, essa aqui foi adúltera. Uma coisa é você ser preso injustamente, outra é você ser pego num ato, enfim, de roubo. Essa mulher era culpada, mas agora ela não tem ninguém por ela. E no momento em que Jesus percebe que ela não tem ninguém por ela, apenas acusadores, ele não se afasta. E você conhece a história, ele começa a escrever na terra, ele só levanta a cabeça e diz, quem não tiver pecado atire a primeira pedra, já que vocês querem atirar pedras, por favor, quem não tiver pecado aqui que atire. E então as pessoas começam a afastar dela, e aí ele se aproxima ainda mais, e diz, mulher, aonde estão os teus acusadores? Às vezes nós precisamos de alguém que se aproxime de nós, e que nos faça levantar a cabeça de novo, porque a dor de tudo que a gente fez de errado, não nos deixa levantar a cabeça. E se você não tiver alguém por você para dizer, ei, já foi embora, os teus acusadores já não estão mais aqui, quem vai te fazer levantar a cabeça? E vou dizer para você de que existem pessoas que hoje estão neste lugar, que você está de cabeça baixa há tanto tempo que você nem sabe mais o que é levantar a sua cabeça. Você não tem mais acusadores, você não tem mais gente apontando o dedo para você, mas o medo de erguer a cabeça está fazendo com que você continue olhando para baixo. Que bom que você veio. Jesus chegou aqui para dizer, levanta a tua cabeça, aonde estão os teus acusadores? E se eles não estão mais acusando você, eu também não vou te acusar. Levante, vá em paz e não peques mais, em nome de Jesus.
Eu poderia falar aqui de vários momentos da Bíblia, aonde as pessoas buscam o isolamento, e esse isolamento é o que traz enfermidade. Existe a mulher samaritana que ela vai até um poço, e ela vai já num horário que não tem muita gente, porque ela quer isolamento, ela quer estar só. Jesus está ali com ela, e Jesus está trocando ideia com ela, e Jesus está se mostrando a ela, e ela não consegue perceber quem Ele é. E às vezes está diante de nós a salvação, mas nós estamos tanto tempo sozinhos, e tanto tempo fechados, e com tanta angústia dentro de nós, que nós não conseguimos perceber que o milagre que nós tanto esperamos já chegou. E então eu volto para João capítulo 5, aquele homem está deitado, ele está 38 anos ali, a sua família foi embora, talvez ele tenha afastado a sua família, dito para eles: não quero ser um fardo para você. Você já ouviu isso do cônjuge? Você já ouviu isso da sua esposa? Você já ouviu isso do seu marido? Não quero ser um fardo, já que eu faço tudo errado, então eu vou embora. Desculpinha sem vergonha, né? Tem gente que não é nem por altruísmo não, é desculpa mesmo, né? Tá com a família fora e vem me dar essa desculpa. Gente, o fato é de que aquele homem, eu não sei o que ele tinha vivido, Jesus está do lado dele, o milagre está do lado dele, dizendo: você quer ser curado? Agora perceba de que existem camadas de angústia dentro de nós, que trazem tanto problema, que até mesmo quando o próprio Deus encarnado vem e te diz: você quer ser curado? Nós temos dificuldade de dizer a palavra mais básica: sim, eu quero ser curado. O grande problema é que depois de um tempo sozinhos, depressivos, amargurados, nós só ficamos focados no processo que nós mentalizamos para que o nosso milagre aconteça. Algumas vezes na vida eu já fiz orações tão ridículas, aonde eu dizia para Deus: Senhor, eu já pensei em tudo, tem que ser assim, assim, porque se tu fizeres assim, daí vai acontecer assim, daí aquela pessoa vai fazer isso, e daí, Senhor, e eu fui explicando para Deus todo o meu plano, e dizendo para Deus: tem que ser deste jeito, Senhor. E este homem estava fazendo a mesma coisa, ele estava dizendo para Deus como deveria ser. Olha, é impossível ser curado, porque todas as vezes que a água é agitada, alguém se lança antes de mim. Eu estou vendo aqui, ó Senhor, de que o processo é eu conseguir me arrastar, mas eu sou paralítico, ou seja, é impossível, eu tento até, mas outros sempre se lançam antes de mim. Nós sempre estamos voltando, é como se fosse uma fenda no tempo, e nós acordamos sempre no mesmo dia. Você já se sentiu assim? Acordando no mesmo dia, o calendário muda, mas parece que o dia é repetitivo, você está vivendo as mesmas coisas, lamentando das mesmas coisas, sofrendo as mesmas coisas, e parece que não avança. E aí você vem no culto e Jesus pergunta: queres ser curado? Ah Senhor, como seria bom, mas é que tu vê que o meu marido, minha esposa, isso que aquilo, meu filho, meu patrão, e a gente começa a dar um monte de desculpas, e a gente sai sem a bênção, se arrastando para casa. Aí o outro dia estamos aqui de novo, e o Senhor nos pergunta: queres ser curado? Quantas pessoas você já afastou, que quem sabe poderiam te auxiliar nesse processo, mas a dor foi tanta, que você a afastou. Nós não conseguimos ver o poder que tem no outro, nós não conseguimos perceber de que Deus usa pessoas para nos curar. Às vezes nós estamos idealizando de que Ele desça do céu, e de que Ele apareça como um anjo lá no seu quarto, e Ele te diga: eis-me aqui, hoje eu vim para resolver todos os teus problemas. Nós imaginamos, idealizamos que Deus vai fazer isso conosco, sendo de que Ele sempre está produzindo algumas coisas ao nosso redor, para nos mostrar de que Ele cuida de nós. Sabe aquele Jonas que eu falei aqui no começo, que criou uma grande tempestade? Eu sei que esses dias eu preguei sobre ele, e você leu o livro dele, então você já sabe do que eu estou falando aqui. Ele foi para a grande cidade de Nínive, e ele pregou contra aquela cidade, e diz a Bíblia que ele foi lá para um canto, lá, subiu no morro, e ele ficou numa posição bem boa, da onde ele poderia ver o que ia acontecer com a cidade, porque o desejo dele era que a cidade fosse
destruída. Olha isso. Ele tinha uma intenção no seu coração, ele tinha razão para isso, talvez até tivesse. Aquele povo daquela cidade era um povo terrível, era um povo assassino, era um povo que tinha feito atrocidades com o povo dele. Então ele guardava no seu coração mágoas, mas Deus tinha mandado ele levar uma mensagem diferente, e a mensagem que ele estava levando era uma mensagem assim: arrependam-se. Ele não queria dizer isso, ele queria mesmo que o povo morresse, mas segundo a palavra de Deus, ele teve que falar: arrependam-se. Porém, mesmo ele pregando isso, ele subiu no morro e ficou olhando, esperando que Deus devastasse a cidade. E a Bíblia diz que Deus fez crescer uma planta, e essa planta cobriu ele do sol, e ele se alegrou muito, porque aquela planta estava protegendo ele do sol, e ele ficou ali muito feliz. Mas diz a Bíblia que no outro dia uma pequena lagarta foi lá e conseguiu destruir aquela planta, e que aquela planta murchou, morreu, e o sol bateu nele, e ele ficou muito irado. E aí Deus perguntou para ele: por que você está irado? Ele disse: eu estou irado porque essa planta aqui, essa planta aqui que ontem estava aqui me ajudando tanto, agora se foi. E aí Deus perguntou para ele: e você não consegue ter o mesmo sentimento por toda uma cidade, com tantas pessoas, e também tantos animais, e você tem esperado de que eles sofram? Uma das coisas que nós pouco vemos no nosso sofrimento, é de que às vezes nós não estamos nem ligando para o sofrimento do outro. O momento em que eu estou sofrendo faz com que eu nem ligue, de que quando eu me coloco numa posição de não querer lutar para sair do problema, eu estou arrastando os meus filhos, eu estou arrastando meu cônjuge, eu estou arrastando a minha família para um sofrimento. E às vezes nós lamentamos por algo que nós perdemos, pequeno, e nós esquecemos de ver, de que pessoas estão sofrendo, de que pessoas ao nosso redor estão vivenciando conosco aquele momento difícil nosso, e nós não estamos as auxiliando, ou permitindo que elas nos auxiliem a atravessar esse momento. Eu me lembro que quando criança, minha mãe, ela tinha um problema muito sério de depressão, muito sério, e eu pouco me lembro da minha infância, da minha mãe não deitada em uma cama. E em um determinado episódio da vida, eu era um pré-adolescente, e eu me lembro de trazer comida para ela. E quando eu trouxe, dentre as muitas vezes que eu trazia comida e ela rejeitava a comida, naquele dia eu lembro da dor que aquilo me trouxe. E eu trouxe um prato de comida para ela, e ela virou e disse: eu não quero comer. Como alguém que dizia: eu só quero morrer, eu só quero que isso acabe, eu só quero que... E então eu coloquei aquele prato de comida do lado, e com lágrimas, e com muita ira também dentro de mim, eu disse: por que você não morre de uma vez? E aí você acaba com o meu sofrimento. E naquele momento que eu expressei isso, ela parou, ela me olhou, e eu acredito que o próprio Espírito de Deus naquele momento trouxe algo para o coração dela. Eu saí chorando do quarto, eu peguei aquele prato e eu saí. E naquele mesmo dia minha mãe levantou da cama, e depois de alguns dias que ela estava circulando dentro de casa, e isso era uma coisa muito diferente, ela me chamou, e ela disse: eu só consegui perceber o mal que eu estava fazendo quando você disse que eu deveria morrer, porque então você pararia de sofrer. E naquele momento eu entendi de que eu não estava deprimida sozinha, mas as tuas palavras foram uma força para que eu pudesse
mais uma vez me levantar e lutar pela vida. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque talvez nós tenhamos alguém aqui hoje que só está esperando para desistir de tudo, e sabe, não tem coragem de fazer algo. Mas existem pessoas que estão sempre trazendo um prato de comida também, que sempre estão ali tentando levantar o outro. E talvez uma das funções mais lindas que nós temos como cristãos é a gente insistir até que o outro abra uma oportunidade para que uma palavra entre. E eu não estou nem dizendo para você ser tão agressivo quanto eu fui, mas eu era apenas uma criança sem filtro, e foi tudo que eu sentia naquele momento. Mas é fato de que às vezes, tudo que o outro precisa é saber que você está ali, e de que ele não está só. E você que está sofrendo, entender de que o outro que está tentando te ajudar, que está ali, está sofrendo junto com você. A mesma dor está ali do outro lado. Você já levou alguma criança no hospital, doente? Papai e mamãe que está aqui, qual é o teu desejo e a tua oração? Deus, tira dele e coloca em mim. Não é assim? Cara, eu não conheço um pai e uma mãe que não tem esse tipo de atitude. Senhor, tira agora toda a dor do meu filho e coloca em mim. Eu não sei o que ele tem, mas coloca em mim. Eu não quero que ele esteja aqui. Quando nós amamos e estamos ao lado de uma pessoa que está mal, às vezes nós temos esse sentimento de querer arrancar do outro, e o outro às vezes não consegue dizer o que tem, e está tentando afastar, e está tentando afastar. E essa palavra é para você que está tentando afastar todo mundo de perto de você. Essa palavra é para você que está tentando fazer com que as pessoas virem as costas. Você não quer ficar só, mas tem lutado para ficar só, e é uma coisa louca, eu entendo. Mas o que você precisa entender que Deus colocou essas pessoas ao teu redor para te levantar. Sabe aquela pessoa insistente que ficava dizendo sempre para ti assim, ó, vamos no culto hoje, vamos no culto hoje, vamos no culto hoje. Que sabe que teu casamento está ruim, está dizendo assim, ei, vamos no Four Hands, vai ter domingo, ó, 5 horas, sábado, 5 horas, lá na igreja, não precisa pagar nada não. E você diz assim, ah meu Deus, de novo, todo mês a mesma coisa. Sabe aquela pessoa que fica te convidando para vir nesse tal de start? Aquela pessoa que diz assim, oi, domingo de manhã, já que quarta tu não pode. Sabe essa pessoa? É alguém que está tentando te resgatar. Está tentando te resgatar. É alguém que está dizendo assim, queres ficação? Queres ficação? Queres ficação? Queres ficar curada? Queres ficar curada? E você continua dizendo assim, não, mas veja bem, porque tal, é porque o culto termina tarde, não é porque o meu trabalho, porque isso. Quanta desculpa. Você já conseguiu afastar toda a tua família, e Deus tem colocado pessoas para tentar te levantar, tem tentado erguer você, e assim como este homem, ele não estava escutando. Você quer ser curado? Não tem ninguém que me ajude. Eu estou aqui, quer ser curado? Não tem ninguém por mim, todos me abandonaram. Está certo que eu mandei embora, mas me deixaram. Não, vão, não precisa de ninguém aqui. Aí a pessoa vai, poxa, foram mesmo, hein? Foram mesmo, me deixaram. Nunca imaginava isso. Quanta liberação que nós fazemos. Acho que eu vou embora mesmo desse casamento, porque ninguém me entende aqui. Estou indo, hein? Estou fazendo a mala. E a pessoa só espera que alguém diga, não faça isso. Mas já fez 10.000 vezes e você não se posiciona. Eu quero ajuda. Eu quero ser curado. Eu não quero mais sentir isso. Eu não quero mais sentir essa ira. Eu não quero mais sentir essa depressão. Eu não quero. Porque algumas pessoas já assumiram. Eu sou depressivo. Eu sou ansioso. Eu tenho isso. Ei, mude o teu discurso.
mude o seu discurso, porque eu quero dizer em nome de Jesus, que essa enfermidade que está sobre você, ela não é tua, ela pode ser do inferno, mas ela não é tua. Rejeita isso em nome de Jesus, porque o Deus da cura está dizendo assim: você quer ficar são? Você quer que eu te auxilie a arrancar isso de você? Mas é um processo assim, e daí vai uns meses. Não, eu quero só perguntar: você quer ser curado? Uma palavra. Eu me lembro que certa vez nós estávamos fazendo um trabalho missionário, e uma pessoa veio, e ela veio interceder. Ela não falou nada, ela só disse assim: eu gostaria de uma oração pela minha esposa. A gente estava numa casa fazendo um culto familiar, e eu não sabia o que aquela mulher tinha, mas esse homem, por fé, pediu uma oração. Eu coloquei as mãos sobre ele e profetizei. Oramos por ele, declaramos que o que aquela esposa tivesse, que o Senhor fosse lá. E eu sei que uma semana depois, nós voltamos lá no mesmo lugar, e esse homem estava ali com a sua esposa, e ele disse, gente, era uma loucura, coisa de 15 anos assim, que essa mulher tinha uma depressão, e ela estava no quarto, e naquele dia ele veio interceder por ela, e quando ele intercedeu por ela, foi instantâneo o que Deus fez, foi instantâneo. Aquela mulher levantou da cama, ele voltou para casa, ele estava capinando, daqui a pouco ele olhou, ele escutou um barulho atrás, quando ele olhou, ela estava com uma enxada capinando atrás dele, e ele começou a chorar, porque ela não saía daquele quarto há anos, e daí ela olhou para ele e disse assim: por que você está chorando? Você não gostou que eu saí do quarto? E ele não conseguia falar, porque Deus tinha operado o milagre, através de uma oração. Mas sabe o que precisou? No momento que ela sentiu, ela decidiu sair do quarto. Decida sair da posição em que você está ruim, decida sair. Você recebeu um toque de Deus, você ouviu uma palavra, você escutou o Senhor dizendo assim, para você: queres ficar são? Então posicione-se, levante-se, porque o restante Ele vai te ajudar nessa caminhada, e você vai chegar lá. Você não vai morrer cedo coisa nenhuma, você não vai abandonar tua família coisa nenhuma, tua história não vai acabar aqui não, coisa nenhuma. Isso aí são as vozes que vieram na tua mente, é tanta coisa que aconteceu na tua família, que você pensa que vai reproduzir isso novamente. Não, em nome de Jesus, Deus chamou você para ser a mudança na tua casa, na tua família, na história da tua família. Você vai ser alguém que vai vencer, e a história da tua vitória vai impulsionar outros a vencer também. Eu quero que você receba essa palavra. Naquele dia, aquele homem não tinha nada, nem esperança, mas Jesus deu esperança para ele, aleluia. Queria que você se colocasse de pé, eu quero terminar. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor, às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda, para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir, seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que para mim fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando,
as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe a sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.